Saudações a você que nos acompanha no projeto Lendo a Bíblia em um Ano. Hoje a nossa reflexão está em Gênesis capítulo 44, Salmo capítulo 35 e Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 53. Vamos juntos nessa jornada. Enquanto isso, aproveita, curte esse vídeo, compartilha e faça com que mais pessoas possam receber essa palavra. Gênesis capítulo 44 continua a nos mostrar a história de José no Egito. E agora é o episódio onde José, que estava governador no Egito, ele faz um plano, a Bíblia chama, ele tem uma astúcia, ele faz um plano para deter seus irmãos lá no Egito. Seus irmãos vieram até ele, não sabiam que ele era irmão deles, naturalmente, mas vieram comprar alimentos a mando de Jacó e José então reconhece seus irmãos e tem aí uma situação que você já tem conhecimento, que ele foi vendido como escravo, então tinha uma ofensa, tinha uma dor, tinha um passado, tinha uma angústia aí para ser resolvida, um conflito, e José ele, cria um cenário onde ele consegue deter os seus irmãos para ter mais tempo com eles, e todo o capítulo 44 de Gênesis gira em torno dessa situação. Mas o fato é que um pouco depois, nesse cenário, José se dá a conhecer para os seus irmãos e há perdão. A Bíblia diz que quando ele se manifesta para os irmãos dele, naturalmente os irmãos ficam com medo, com receio, mas tudo é resolvido, né? É interessante, querido, que José, nesse episódio, ele não trata os seus irmãos com rancor e nem trata com vingança. Não trata com vingança. Claro, quem poderia saber o que era certo naquele momento? Quem poderia saber exatamente como agir? José agiu da forma que ele entendeu que poderia criar essa aproximação com os irmãos para que finalmente ele pudesse se revelar e dizer: olha, eu sou o irmão irmão mais novo que vocês jogaram num buraco e depois vocês não tiveram coragem de matar e vocês venderam como escravo e eu vim parar aqui, eu sou essa pessoa. Mas José, ele realmente perdoa seus irmãos e fica uma lição para nós termos essa coragem de resolver os nossos conflitos familiares, os nossos conflitos, nossos relacionamentos, às vezes com parentes mais próximos ou distantes, até com os próprios filhos. Enfim, esse episódio de Gênesis capítulo 44 nos mostra como José resolveu esse conflito e nos dá aí essa lição. A outra parte da nossa leitura de hoje, dentro do projeto Lendo a Bíblia em um Ano, é o Salmo capítulo 35. É um salmo escrito por Davi, onde Davi ele pede o castigo dos ímpios, né? Davi pede o castigo dos ímpios. E aí, de certa forma, ele quer também que Deus possa vir fazer vingança, fazer justiça, que Deus possa olhar para a maldade dos ímpios e Deus realmente possa ali julgar a causa de Davi, né? Favorecer Davi. E o versículo 1 do Salmo 35 diz assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Na verdade, Davi, ele faz um pedido para que o Senhor lute a sua luta, para que o Senhor lute a sua guerra, né? É um salmo bem interessante. O versículo 9 diz o seguinte, do Salmo 35, a minha alma se alegrará no Senhor, e diz assim, alegrar-se-á na sua salvação. Alegrar-se-á na sua salvação. E ele chega a dizer que até os seus ossos louvarão ao Senhor. Então, esse é o Salmo capítulo 35. E ele termina esse Salmo no versículo 26 em diante, ele termina assim, envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Mais uma vez, Davi torcendo
e pedindo a Deus para que possa punir os ímpios, para que possa fazê-lo vitorioso em detrimento daqueles que são seus adversários. O versículo 27 diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E o versículo 28 termina: e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Então, esse é o Salmo capítulo 35. A última parte da nossa leitura está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 53. Veja bem, esse episódio, narrado a partir do versículo 3, ele se dá após a ressurreição de Jesus. E aqui o título diz assim: os dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois discípulos no caminho de Emaús. É uma história interessante porque já era domingo, né? Jesus já havia ressuscitado e os discípulos estão indo para essa região, né, chamada Emaús. Dois homens estão indo e Jesus surge e os acompanha. E diz o texto do versículo 17: e lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Eles estavam tristes, naturalmente, por causa da morte de Jesus. E eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Mas quando Jesus faz a pergunta, eles retrucam com outra pergunta, dizendo: mas você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe das novidades? E Jesus pergunta: quais? Então nos faz refletir quem realmente tinha a notícia mais nova, né? Quem realmente tinha a notícia mais nova? A notícia que os discípulos tinham era a notícia de sexta-feira, a notícia da morte, a notícia da crucificação, a notícia do sofrimento, da angústia, do castigo. Essa era a notícia que eles tinham. E eles não sabiam da nova notícia. Enquanto eles ainda estavam com a notícia de sexta-feira, Jesus já tinha a notícia da ressurreição. Interessante o capítulo, depois Jesus se revela aos discípulos, à noite, depois da refeição. Eles reconhecem que era Jesus e ficam tão alegres e eles dizem assim: porventura não ardia em nós as suas palavras quando ele falava? Isso é uma coisa interessante, né? Quando Deus fala conosco, de alguma forma, essa palavra de Deus, ela toca o nosso interior, ela toca o nosso espírito, ela toca a nossa alma. E isso é muito interessante. E o capítulo vai nessa direção e depois Jesus aparece aos 11 discípulos, Jesus já aparece a todos os discípulos e termina esse capítulo, Lucas capítulo 24, né? Termina então com a ascensão de Jesus. Depois que é interessante lembrar que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou ainda com os discípulos um período de 40 dias, convivendo com eles, participando de refeições e, naturalmente, dando muitos outros ensinamentos, até que ocorre, como diz o texto no versículo 50 de Lucas capítulo 24, até que ocorre a ascensão, que é quando os discípulos estão reunidos ali, cerca de 120 pessoas, e eles veem então Jesus subir aos céus, né? A Bíblia nos diz que os anjos depois, enquanto os discípulos ficaram olhando para o céu, Jesus subindo e desapareceu, os anjos depois disseram assim para eles: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir agora, um dia também ele vai voltar. Então, essa é uma mensagem muito bonita sobre essa profecia sobre a volta de Jesus em algum momento. Chegamos ao final da nossa reflexão. A você que tem se enganjado nesse projeto, lendo a Bíblia em um ano, parabéns, continue. E não esqueça, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que é relevante, que é bom e permita que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem maravilhosa. Deus abençoe e até a próxima.